Declaro aberta esta sessão ordinária de número 1000/490. Convido o vereador Evaldir Jacodris para efetuar a leitura bíblica. Todos de pé. Bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias, Deus de toda consolação, que nos conforta em todas as nossas tribulações, para que pela consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus, possamos consolar os que estão em qualquer angústia. Solicita ao secretário Evaldir Jacodris para fazer a verificação de quórum. Senhor presidente, verifiquei o quórum, constatei a presença de todos os vereadores nessa sessão ordinária. Como de costume, dispenso a leitura da ata da sessão extraordinária anterior, pois todos os vereadores possuem cópias. Se houver alguma retificação, que esta seja feita. Coloque em votação a ata número 206ª. Quem for favorável, permaneça como está, e quem for contrário, levante-se. Aprovado por 8 votos a 0. Peço ao diretor que faça a leitura das correspondências recebidas e expedidas. Ofício número 104 de 2020 do Gabinete do Prefeito Municipal da Rui do Tigre, em 20 de abril de 2020. Excelentíssimo senhor presidente, com satisfação cumprimentamos Vossa Excelência e os demais vereadores e, na oportunidade, encaminhamos o projeto de lei abaixo relacionado para apreciação em sessão extraordinária. Projeto de lei número 026/2020, homologa o crédito extraordinário adicional aberto e incorporado ao orçamento do ano 2020 em decorrência da situação de calamidade pública. Na oportunidade, estamos também encaminhando a mensagem ao Poder Legislativo com as razões do não encaminhamento neste momento do projeto de lei de revisão geral e anual dos servidores do Poder Executivo. Renovamos votos de elevada estima e apreço por esta Casa Legislativa. Marciano Ravanello, prefeito municipal. Mensagem ao Poder Legislativo. Informa o Poder Legislativo sobre o não encaminhamento do projeto de lei de revisão geral e anual a que alude ao artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal do Brasil. Senhor presidente, ilustres vereadores, trata-se de mensagem encaminhada ao Poder Legislativo acerca do não encaminhamento neste momento do projeto de lei da revisão geral e anual a que alude o artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal. Primeiramente, já é de conhecimento dos integrantes desta Casa Legislativa que o município de Arroio do Tigre está na vigência de um estado de emergência, conforme o Decreto Municipal número 3.176, de 13 de janeiro de 2020, desde aquela data. Aquele decreto foi editado em razão da estiagem que atingiu o município de Arroio do Tigre a partir da segunda quinzena do mês de novembro de 2019, sendo registrados apenas 100 milímetros de chuva mal distribuídos nos últimos 65 dias, período entre 10 de novembro de 2019 a 10 de janeiro de 2020, sendo que a média para o período é de 320 milímetros. Após esta data, o quadro não se normalizou, melhor dizendo, o quadro se agravou, ainda mais, pois em 20 de abril de 2020, data da presente mensagem, ainda estamos no meio da estiagem. Se lá já foram mensurados prejuízos econômicos numa ordem de R$ 47.755.326, essa situação se agravou ainda mais, restando comprometido grande parte da safra normal de verão e mais da totalidade da safrinha. Efetivamente, a distribuição irregular das chuvas nos últimos 6 meses causou perdas irreparáveis na agricultura, sendo que algumas localidades foram mais afetadas pelo baixo índice de pluviosidade previsto para o período. Na data da edição do Decreto de Emergência número 3.176, a estimativa dos prejuízos econômicos na agricultura foram tabaco, R$ 33.254.550, milho, R$ 1.673.784, soja, R$ 8.985.600, feijão, R$ 553.392, leite, R$ 378.000, culturas de subsistência, R$ 2.910.000, totalizando num prejuízo estimado em R$ 47.755.326, conforme relatório de levantamento de perdas da produção agrícola decorrentes da falta de chuvas no município de Lavra da Emater RS nos últimos 60 dias. Além dos prejuízos indiretos e não mensuráveis, naquele momento,
Os agravos perduraram até a normalização das chuvas, o que ainda não ocorreu. Os baixos índices pluviométricos, além dos prejuízos econômicos causados também o desabastecimento de água potável para o consumo de animais em várias propriedades rurais, implicando em custos financeiros para os respectivos proprietários e para o poder público, que auxiliou no restabelecimento e fornecimento de água, o que vem gerando custos adicionais imprevistos, como despesas de manutenção e combustível do caminhão-tanque, despesas na aquisição de caixas d'água, além das despesas na abertura de poços e fontes d'água. Apenas a situação da estiagem já seria catastrófica para as receitas municipais próprias e de transferências constitucionais obrigatórias dos outros entes federal e estadual, no que tange às receitas correntes constituídas pelas receitas tributárias, de contribuições patrimonial, agropecuária, industrial, de serviço e de outras, e ainda as provenientes de recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito público ou privado. Mas, em meio a esta situação emergencial, pelo qual estava passando o município em razão da estiagem, sobreveio ainda a situação emergencial em face da declaração de emergência em saúde pública de importância internacional pela Organização Mundial da Saúde de 3 de janeiro de 2020, em decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus Covid-19 e os avanços da pandemia. Em face dessa situação, a esfera federal foi editada a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que elenca medidas de prevenção e enfrentamento de emergências da saúde pública, bem como os recentes protocolos do Ministério da Saúde que disciplinam as medidas adotadas decorrentes do coronavírus. Na esfera estadual, sobreveio o Decreto Estadual número 55.128, de 19 de março de 2020, que decretou o estado de calamidade pública em todo o território do Rio Grande do Sul, dispondo sobre as medidas temporárias de prevenção e contágio do vírus no âmbito estadual. Além de outras alterações legislativas, no mencionado decreto sobreveio posteriormente o novo Decreto Estadual, número 55.154, de 1º de abril de 2020, que determinou o fechamento dos estabelecimentos comerciais, exceção feita a algumas atividades consideradas essenciais. Considerando a necessidade da manutenção de medidas visando a contenção de propagação do vírus em resposta à emergência da saúde pública, de responsabilidade dos municípios, através das respectivas secretarias de saúde, em resguardar a saúde de toda a população que acessa as inúmeras ações e serviços disponibilizados pelo município, foi editado o Decreto Municipal número 3.203, de 19 de março de 2020, onde foi decretada a situação de emergência em saúde pública e posteriormente, na esteira de decretos estaduais, sobreveio o Decreto Municipal número 3.211, de 1º de abril de 2010, que restringiu a abertura do comércio em Arroio do Tigre. Desta forma, o município de Arroio do Tigre convive atualmente sob 2 decretos de emergências, primeiro pela estiagem e agora em razão da infecção humana pelo novo coronavírus Covid-19 e os avanços da pandemia em nível mundial. Os prejuízos econômicos decorrentes da estiagem já foram mensurados no decreto emergencial número 3.176. Tal decreto, como já foi dito, foi editado no dia 3 de janeiro de 2020 com pouco mais de 2 meses de estiagem. Agora, já no 6º mês de estiagem, é possível afirmar que a situação e os prejuízos verificados são muito mais graves do que a situação inicialmente levantada. Com o fechamento parcial do comércio, aliado à grave crise econômica decorrente da estiagem, as receitas próprias do município e as receitas correntes resultantes de transferências constitucionais obrigatórias de outros entes vêm sofrendo uma drástica redução. Somente para o mês de abril está estimada uma redução de 1.150.000, conforme dados da Secretaria da Fazenda. Para os meses de maio e junho estão estimadas reduções de 600 a 700 mil, respectivamente. Não há nenhum indicativo de que nos meses seguintes a Receita Municipal apresente comportamento diferente. Neste contexto, ainda que a situação da infecção pelo coronavírus se normalizasse a partir de junho do corrente, tem-se ainda a grave crise econômica pelo qual está passando o município com de resto o estado do Rio Grande do Sul, em decorrência da estiagem, que já está no seu 6º mês. Soma ainda em razão da epidemia do coronavírus, o município vem despendendo valores não previstos no orçamento que poderiam ser aplicados em outros setores. Sabe-se ainda que a queda drástica das receitas municipais poderá pressionar o percentual do limite das despesas do pessoal para um patamar acima de 54%. Neste sentido, merece ser considerado que a despesa com o pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios não poderá exceder os limites estabelecidos na Lei Complementar, previsto no artigo 169 caput da Constituição Federal. Esses limites vêm definidos na Lei de Responsabilidade Fiscal com relação à esfera municipal em a. 6% para o Legislativo, incluído
o Tribunal de Contas do município quando houver. B. 54% para o Executivo. Artigo 20, inciso 3º, a linha A e B da Lei Complementar 101 de 2000. Embora exista, neste momento, previsão orçamentária, não existe certeza da realização deste orçamento, já que a redução do volume de negócios afetará drasticamente as receitas das empresas e, por conseguinte, as receitas do poder público. Uma coisa é o orçamento previsto do orçamento, outra coisa é o orçamento realizado, que neste ano, conforme comportamento da receita até então, não atingirá as metas previstas. Diante deste clima de incerteza, pela queda drástica da receita no mês em curso, abril, várias situações foram consideradas, havendo preocupação da administração pública com relação ao pagamento em dia da folha de pagamento dos servidores. Para não onerar ainda mais a folha de pagamento, optou-se, num primeiro momento, não encaminhar o projeto de lei de reajuste, encaminhando-se apenas a mensagem ao Poder Legislativo com as razões do não encaminhamento. Nada impede, no entanto, havendo uma recuperação das receitas no segundo semestre, possa então ser encaminhado ao projeto de lei com o reajuste e o pagamento retroativo ainda dentro do ano. Do resto, o STF, no recurso extraordinário número 5.065, já adiantou que a revisão anual dos vencimentos não é obrigatória, mas o Executivo deve justificar a não concessão da medida ao Poder Legislativo. Isto porque o artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal, dispõe que a remuneração dos servidores públicos e os subsídios de que trata o parágrafo 4º do artigo 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privada em cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. Considerando o texto literal, os servidores deveriam receber a revisão geral anual, ou seja, a cada ano. Os vencimentos dos servidores seriam, em tese, atualizados, considerando a mesma data e o mesmo índice para todas as categorias. A tese fixada em repercussão geral é a seguinte, abre aspas, o não encaminhamento do projeto de lei da revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos previsto no inciso 10, artigo 37 da Constituição Federal de 88, não gera direito subjetivo à indenização. Deve o Poder Executivo, no entanto, se pronunciar de forma fundamentada acerca das razões pelas quais não propôs a revisão. Fecha aspas. Com estas considerações, encaminha-se a presente mensagem ao Poder Legislativo com as justificativas para o não encaminhamento, neste momento, do projeto de lei da revisão geral e anual dos servidores públicos municipais de Arroio do Tigre. Gabinete do Prefeito Municipal de Arroio do Tigre, em 20 de abril de 2020, Marciano Ravanello, Prefeito Municipal. Concedo intervalo regimental. Direto. Ordem do dia. Projeto de Lei número 013/2020. Projeto de Lei número 015/2020. Projeto de Lei número 026/2020. Projeto de Lei Legislativo número 003/2020. Projeto de Lei Legislativo número 004/2020. Projeto de Lei Legislativo número 005/2020. Projeto de Lei Legislativo número 006/2020. Senhor presidente, quero pedir vista do projeto 013/2020. Tá. Solicita ao diretor para fazer a leitura da ementa da justificativa e do parecer da Comissão de Constituição, Legislação e redação final ao projeto de lei número 013/2020. Projeto de lei número 013/2020, de 13 de fevereiro de 2020,
define atividades insalubres e perigosas para fins de percepção do adicional correspondente e o respectivo grau e dá outras providências. Justificativa. Excelentíssimo senhor presidente, ilustres vereadores, trata-se de projeto de lei que redefine as atividades insalubres e perigosas para o efeito da percepção do adicional correspondente, de acordo com os fundamentos expostos no laudo técnico de insalubridade e periculosidade, elaborado por engenheiro de segurança do trabalho e que consta no anexo 1 que integra o presente projeto de lei. Com efeito, a matéria com evidência está disciplinada na Lei Municipal nº 2.954, de 24 de maio de 2018, onde existe a previsão do adicional de insalubridade e periculosidade, in verbis. Artigo 125. Os servidores que executam atividades insalubres fazem jus a uma gratificação sobre o vencimento básico do padrão referencial 1, classe 1, nível 1, do quadro geral dos servidores. Parágrafo único. As atividades insalubres ou perigosas serão definidas em regulamento próprio. Artigo 126. O exercício da atividade em condições de insalubridade assegura ao servidor a percepção de uma gratificação, respectivamente, de 10%, 20%, 40%, segundo a classificação dos graus mínimo, médio e máximo. Artigo 127. Os servidores que executam atividades perigosas fazem jus a uma gratificação de periculosidade de 30% sobre o vencimento básico do padrão referencial 1, classe 1, nível 1, do quadro geral dos servidores. Artigo 128. As gratificações de insalubridade e de periculosidade não são acumuláveis, cabendo ao servidor optar por uma delas, quando for o caso. Artigo 129. A concessão do adicional de insalubridade e periculosidade será precedido de laudo pericial, realizado por médico ou engenheiro do trabalho, cessando com a eliminação das condições ou risco que lhe deram causa, através da adoção de medidas que conservem o ambiente de trabalho dentro dos níveis de tolerância e os reduzidos através da utilização de equipamentos de proteção individual que diminuam a intensidade do agente insalubre a limite de tolerância. Adianta-se, contudo, que a previsão da insalubridade já existia também no Estatuto anterior, na Lei 718 de 90. Sob a égide da lei anterior foi editada a Lei Municipal número 1094, de 17 de outubro de 1997, pela qual a insalubridade era definida em razão da atividade prevista em determinados cargos. Esta sistemática sofreu alterações, sendo que atualmente a atividade insalubre é definida em função da exposição ao agente nocivo, ao limite de tolerância e ao respectivo tempo de exposição, levando em conta o tipo de atividade desenvolvida pelo servidor. Em face dessas alterações, várias atividades ou funções estavam em desacordo com os normativos que descrevem as atividades insalubres ou perigosas, fazendo-se necessária a reavaliação das atividades desenvolvidas em todas as repartições e secretarias municipais. Com esta reavaliação técnica, algumas atividades deixaram de ser insalubres, sendo incluídas outras, conforme apurado na reavaliação. Na elaboração do laudo técnico, a metodologia usada constitui na visita in loco, em todos os locais de trabalho, nas diversas secretarias. O trabalho utilizou-se de avaliações qualitativas e quantitativas dos riscos químicos, físicos e biológicos. Essas avaliações foram realizadas por visita técnica nos postos de trabalho no horário normal de serviço. Salienta-se que a lei atualmente em vigor data de 1997, sendo necessária a revisão anual das condições ambientais de trabalho, já que essas condições podem sofrer alterações para melhor ou pior durante um ano. Ademais, merece ser salientado ainda que a atual administração vem tomando medidas desde o início do mandato tendentes a melhorar as condições dos locais de trabalho, tomando ainda medidas para eliminar ou neutralizar os efeitos nocivos à saúde do trabalhador, através da aquisição e distribuição de equipamentos de proteção individual ou adoção de medidas que conservem o ambiente de trabalho dentro dos limites toleráveis e seguros. Assim, conforme já referido, algumas atividades foram excluídas no rol das atividades insalubres por ausência de agente causador. No aspecto legal, o projeto de lei não traz novidades, já que o adicional tem previsão legal no Estatuto dos Servidores e vem sendo pago no município desde 1997. A novidade está na redefinição, como consta no artigo 2º e apurado pelo laudo técnico, pelo qual, abre aspas, atividades insalubres são definidas em função da exposição do agente nocivo, levando em conta o tipo de atividade desenvolvida pelo servidor no curso de sua jornada de trabalho, o limite de tolerância e o respectivo tempo de exposição ao agente nocivo, fecha aspas. Como consta no artigo 2º,
E para fins desta lei, o limite de tolerância é entendido com a concentração ou a intensidade máxima ou mínima relacionada com a natureza e o tempo de exposição ao agente nocivo, sem prejuízo à saúde do trabalhador, durante a sua vida laboral. Outro aspecto considerado no laudo técnico para fins de percepção do adicional e habitualmente é a continuidade da exposição do servidor ao agente nocivo. Tratando-se de trabalho de caráter habitual, mas de modo intermitente, a percepção do adicional será proporcional ao tempo dispendido pelo servidor na execução de atividades em condições insalubres. Por outro lado, o exercício da atividade insalubre em caráter esporádico ou ocasional não gera o pagamento do respectivo adicional. Poderão haver casos de incidência de mais de um fator de insalubridade, como graus diferentes. Neste caso, será apenas considerado de grau mais elevado para o efeito da percepção do adicional, sendo vedada a percepção cumulativa. Da mesma forma, havendo situações que exijam insalubridade e periculosidade, o servidor deverá optar por um deles, sendo vedada a percepção cumulativa dos mesmos. Comprovado o exercício de trabalho em condições de insalubridade, são devidos os percentuais de 40% para insalubridade de grau máximo, 20% para a insalubridade de grau médio e 10% para a insalubridade de grau mínimo, calculado na forma do artigo 125 da Lei nº 2.954, de 24 de maio de 1918. Já o exercício da atividade em condições de periculosidade assegura ao servidor a percepção do adicional de 30%. O adicional de 30%. Cessará o pagamento do adicional quando a insalubridade ou periculosidade for eliminada ou neutralizada pela utilização de equipamento de proteção individual ou adoção de medidas que conservem o ambiente de trabalho dentro dos limites toleráveis e seguros. Quando o servidor deixar de trabalhar em atividade insalubre ou perigosa, ou ainda quando o servidor negar-se a usar o equipamento de proteção individual, sendo que esta última hipótese caracteriza infração disciplinar, nos termos do artigo 14, parágrafo 2º da Lei 2.854, de 10 de maio de 2017. A revisão das condições ambientais de trabalho deverá ser verificada anualmente para todos os servidores e excepcionalmente sempre que houver uma alteração nas condições de trabalho de indeterminado cargo ou função. Para tanto, as secretarias municipais deverão informar ao setor de segurança e saúde do trabalho, sempre que houver alteração das condições ambientais de trabalho. Por último, o adicional de insalubridade e periculosidade, como já consta no Estatuto dos Servidores, não serão computados para efeitos de quaisquer outras vantagens e nem se incorporam ao vencimento do servidor. Diante do exposto, solicita-se que o projeto de lei seja recebido e distribuído às respectivas comissões para posterior apreciação em plenário desta Egrégia Câmara para apreciação e votação, pugnando-se ao final pela aprovação do presente projeto de lei. Gabinete do Prefeito Municipal de Arroio do Tigre, em 3 de fevereiro de 2020. Marciano Ravanello, Prefeito Municipal. Parecer da Comissão de Constituição, Legislação e Redação Final. Parecer da Comissão Permanente da Câmara de Vereadores de Arroio do Tigre, Rio Grande do Sul, nos termos do artigo 32, inciso 1 da linha A da Resolução número 4/2019, que estabelece o regimento interno. Objeto de análise. Projeto de Lei número 03, de 13 de fevereiro de 2020, que define atividades insalubres e perigosas para fins de percepção do adicional correspondente ao respectivo grau e da outras providências. Relatório. A presente proposição fora protocolada pelo Poder Executivo Municipal em 7 de fevereiro de 2020, sob o número 019/2020 e, após inclusão na ordem do dia da sessão ordinária em 10 de fevereiro de 2020, fora encaminhado a esta comissão que, em reunião ocorrida em 23 de abril de 2020, teve como designado relator a vereadora Viviane Reding Mergen, que, após análise, emite o seguinte voto. Voto do relator. Cabe a esta comissão, conforme o regimento interno da Câmara Municipal, se manifestar sobre assuntos entregues à sua apreciação. Examinando a presente proposta nos termos do parecer jurídico apresentado, verificou-se sua conformidade com as normas legais vigentes. Nestes termos, vota pela admissibilidade da proposição em análise. A relatora vereadora Viviane Reding Mergen acompanha o voto dos membros, a vice-presidente Mara Simone Seibert e o membro Madalena Paza. Nestes termos, encaminha o presente parecer à mesa diretora da Câmara, para que tome providência a fim de incluir na pauta de deliberação plenária, Arroio do Tigre, 23 de abril de 2020. Vereadora Viviane Reding Mergen, presidente. Coloco em discussão o referido projeto com a palavra a relatora Viviane Reding Mergen.
Eu quero pedir vista deste projeto de lei devido a algumas dúvidas que a gente tem ainda, senhor presidente. Negado. Perante, então, a negação do pedido de vistas do presidente da Casa, eu, como relatora do projeto, então, projeto 013 de 2020, que define as atividades insalubres e perigosas para fim de percepção do adicional correspondente ao respectivo grau e da outras providências. Conforme algumas conversas que tivemos com o Executivo, a nossa lei, que é da questão da insalubridade, que era do ano de 1997, era por cargo. Desde 2004, o INSS não aceita mais por cargo, e sim por local de trabalho e atividade desempenhada. Então, portanto, toda a justificativa que foi lida, entende-se que tem um limite de tolerância para os fins dessa lei, a concentração ou intensidade máxima ou mínima relacionada com a natureza e o tempo de exposição ao agente nocivo, é o que diz no artigo 2º, parágrafo 1º, sem prejuízo à saúde do trabalhador durante sua vida laboral. E as atividades insalubres, então, conforme diz no artigo 2º, são definidas em função da exposição ao agente nocivo, levando em conta o tipo de atividade desenvolvida pelo servidor no curso de sua jornada de trabalho, o limite de tolerância e o respectivo tempo de exposição ao agente nocivo. Nós temos também, nos foi apresentado à comissão, um laudo, então feito, um laudo técnico de insalubridade ou periculosidade, que o responsável técnico é da empresa Edificare, o responsável é o arquiteto urbanista e engenheiro de segurança no trabalho José Ayrton de Boni Almeida. Então, um laudo técnico, então, legal, perante nós, como vereadores, não temos como questionar essa questão do laudo, se é legal ou não, porque foi feito por um técnico, né? E aqui consta, né, todos os locais de trabalho e que foram visitados, e como todos os vereadores tiveram acesso, e a população também. Então, diante de tudo isso, eu peço a aprovação do projeto. Mais alguma colocação? Senhor presidente, eu gostaria de começar dizendo que a metodologia utilizada foi visita in loco e utilização das avaliações quantitativas e qualitativas dos riscos físicos, ergométricos e os demais. A visita in loco, eu boto um ponto de interrogação bem grande, que conversando com vários funcionários não viram e nem acompanharam o engenheiro esse. Segundo as colocações assim que eu estudei e acompanhei e até aprovei dentro da comissão por estar constitucional o projeto. Tá? Mas assim eu acompanhei e peguei alguns dados, principalmente da Secretaria Municipal de Saúde, foi uma das que eu mais tive cuidado, né? Ficou um ponto de interrogação muito grande. Por que o assistente social e nutricionista tem avaliação e ganham 20%, né? E os funcionários do posto de saúde do centro e do posto de saúde do bairro ganham insalubridade, e o pessoal que trabalha na farmácia, que também tem entrada de pessoas doentes, que vão buscar seus medicamentos, não tem a insalubridade, né? Os próprios agentes comunitários de saúde que fazem as suas visitas, eles não ficam para o lado de fora da casa, e dentro da casa tem pessoas doentes, tem pessoas com vários tipos de doenças que é contaminado, e principalmente aqui no Arroio do Tigre, eu sei que tem várias pessoas com tuberculose, é um risco, né? E fora os outros riscos que essas pessoas têm também. Então, aí eu entrei nessas partes, assim, entrei no da administração. Da administração, um gari que tem como função drenagem de poços artesianos, tem avaliação de 20% de insalubridade. O mesmo gari nas obras, gari servente, que a função é serviços e construção de reparos e bueiros, né? E o outro gari também
faz drenagem de poços artesianos e coisas, não tem direito à insalubridade, sabe? Então, assim, ó, tem vários itens que está contradizendo. Eu cheguei a acompanhar todo o processo, né? Aí entra todos os outros setores, né? E se eu começar a colocar um por um aqui, nós vamos a noite inteira. Aí fora, na educação, tem as merendeiras, tem o pessoal que faz a limpeza, né, dos banheiros, é banheiro público, onde vai todas as crianças, tu nunca sabe o que é, mas precisa, insalubridade não tem. Então, a minha posição hoje seria meu voto contrário a esse projeto. Obrigado. Mais alguma colocação? A gente acompanhou, sim, esse projeto juntamente com a vereadora Madalena, e é como eu disse, o laudo é técnico, nós até não concordamos com tudo que está aqui, mas hoje eu coloco como relatora do projeto, né, que tem que ter um relator, toda essa questão do laudo, da gente não concordar com muita coisa que tem ali, mas ao mesmo tempo um laudo feito por um profissional que a gente não tem o poder de dizer que não é assim, né? Mas o nosso voto, cada um pode votar por si, assim como a Madalena já abriu o voto dela. Eu concordo, desculpa, senhor presidente, eu concordo contigo, Viviane, que a gente não tem como, que é um perito que está aí, mas tu sabe que todo ser humano é falho. Eu falho, tu falha, sim. E por ele ser um perito, ele tem falhas também. Então, cada um tem o seu lado de falha. E eu acho que aqui tem várias coisas assim que a gente já tinha comentado, né? Então, essa é a minha posição. Senhor presidente, demais colegas vereadores e a comunidade que nos assiste, em especial os agentes de saúde. Quero parabenizar vocês pelo belo trabalho que estão fazendo, tanto na cidade como no interior. E ainda mais agora com esse problema desse coronavírus. Vocês também estão correndo o risco de pegar esse vírus. E agora vem esse projeto querer tirar algum benefício de vocês. Presidente, por isso, meu voto o vereador é contrário. Tem que ficar a falar sobre o projeto. Isso é a tribuna livre, vereador. Com todo o respeito. Beleza. Tá bom? Meu voto é contrário. Mais alguma colocação? Senhor presidente, demais colegas, eu também, como diz a Viviane, é um laudo técnico e mesmo sabendo as dificuldades hoje que a administração passou para nós sobre a situação financeira do nosso município, mas eu quero, no meu ponto de vista, esse projeto em si só não é que vai resolver a situação. E mesmo com todo o respeito que eu quero dizer a esse técnico, que há 23 anos que eu sou funcionário público e sei muito bem onde é que tem risco e onde é que não tem risco. E muito aonde que ele deixou fora nesse laudo, tem muito risco sim. Então, acho que a gente respeita, mas hoje esse projeto, como ficou muito vago, muitas coisas, como a Madalena explicou, muito... Tem itens que não fecham. Então, com todo respeito, meu voto é não. Mais alguma colocação? Não havendo mais colocações, coloco o projeto de lei número 013 de 2020 em votação. Quem for favorável, permaneça como está, e quem for contrário, levante-se. Aprovado por 7 votos a 1. Reprovado por 7 votos a 1. Solicita ao diretor para fazer a leitura da emenda da justificativa e do parecer da Comissão de Constituição, Legislação e Redação Final ao projeto de lei número 015/2020. Projeto de lei número 015/2020, de 28 de fevereiro de 2020.
Autoriza o Poder Executivo a realizar o programa de regularização fundiária conforme especifica e dá outras providências. Justificativa. Trata-se de programa de regularização fundiária urbana no âmbito do município de Arroio do Tigre, que tem por objetivo a regularização fundiária dos núcleos urbanos informais comprovadamente existentes até 22 de dezembro de 2016. E por esta lei ficam autorizados todos os procedimentos aplicáveis à regularização fundiária destinados à regularização dos núcleos urbanos informais para a concessão da certidão de regularização fundiária aos seus ocupantes. De imediato, o programa tem por objetivo a regularização de 3 bairros, a saber, bairro Hudson, bairro Coab, bairro São Francisco. Aliás, nesse sentido, foi emitida a ordem de serviço número 007/2018, estando o bairro Hudson já em condições de ser imediatamente regularizado, já que a planta topográfica do bairro, com a identificação dos lotes e seus ocupantes e confinantes, já estão concluídos e aptos à emissão da certidão de regularização fundiária. Entre os objetivos do programa estão a identificação de núcleos urbanos informais que devem ser regularizados, garantir o direito social à moradia, garantir a efetivação da função social da propriedade, ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade, garantir o bem-estar dos ocupantes dos lotes informais regularizados e emitir a certidão de regularização fundiária aos ocupantes de lotes informais que preencherem os requisitos para aquisição definitiva da propriedade. O programa de regularização fundiária pode ser feito em 2 modalidades. 1. Regularização fundiária de interesse social, REURB-S, aplicável aos núcleos urbanos informais ocupados predominantemente por população de baixa renda, assim declarados em ato do Poder Executivo Municipal. E 2. Regularização fundiária de interesse específico, REURB-E, aplicável aos núcleos urbanos informais ocupados por população não qualificada como de baixa renda. A legitimação fundiária, que é o objetivo desta lei, constitui forma originária de aquisição do direito real de propriedade conferido por ato do poder público àquele que detiver em área pública ou possuir em área privada como sua unidade imobiliária com destinação urbana integrante do núcleo urbano informal consolidado e já existente em 22 de dezembro de 2016. Na regularização fundiária de interesse social REURB-S, a legitimação fundiária será concedida ao beneficiário, desde que o beneficiário não seja proprietário de imóvel urbano ou rural e o beneficiário não tenha sido contemplado com outro imóvel urbano, com a mesma finalidade e ainda que situado em núcleo urbano distinto. Na regularização fundiária, estando em ordem o processo, o poder público encaminhará a CRF para registro imediato da aquisição da propriedade. Com as cópias de documentação referente à qualificação do beneficiário, o projeto de regularização fundiária aprovado, a listagem dos ocupantes e sua devida qualificação e a identificação das áreas que ocupam. Nas regularizações fundiárias de interesse social REURB-S e de interesse específico REURB-E, quando se tratar de área pública para fins de moradia, fica o proprietário beneficiário proibido de vender, alienar, transferir, permutar, doar, ceder e locar o imóvel regularizado pelo prazo de 12 meses, contados após a expedição da matrícula individualizada e averbada à margem do registro. Por último, nos casos de regularização fundiária urbana, o município poderá utilizar, além da legitimação fundiária, os demais instrumentos previstos em lei para conferir propriedades aos ocupantes. Gabinete do Prefeito Municipal de Arroio do Tigre, 28 de fevereiro de 2020. Marciano Ravanello, Prefeito Municipal. Parecer da Comissão de Constituição, Legislação e Redação Final. Parecer da Comissão Permanente da Câmara de Vereadores de Arroio do Tigre, Rio Grande do Sul, nos termos do artigo 32, inciso 1 da linha A, da Resolução número 04/2019, que estabelece o regimento interno. Objeto de análise. Projeto de Lei número 15, de 28 de fevereiro de 2020, que autoriza o Poder Executivo a realizar o Programa de Regularização Fundiária, conforme especifica e dá outras providências. Relatório. A presente proposição fora protocolada pelo Poder Executivo Municipal em 16 de março de 2020, sob o número 046/2020, e, após inclusão na ordem do dia da sessão ordinária, em 16 de março de 2020, fora encaminhada a esta comissão, que, em reunião ocorrida em 23 de abril de 2020, teve como designado relator a vereadora Mara Simone Seiber, que, após a análise, emite o seguinte voto. Voto do relator. Cabe a esta comissão, conforme o regimento interno da Câmara Municipal, se manifestar sobre os assuntos entregues à sua apreciação.
Examinando a presente proposta nos termos do parecer jurídico apresentado, verificou-se sua conformidade com as normas legais vigentes. Nestes termos, voto pela admissibilidade da proposição em análise. Relator, vereadora Mara Simone Seibert, acompanha o voto dos membros da presidente Viviane Reding-Mergen e do membro Madalena Paza. Nestes termos, encaminho o presente parecer à mesa diretora da Câmara, a Câmara de Vereadores, para que tome as providências a fim de incluir na pauta de deliberação plenária. Arroio do Tigre, Rio Grande do Sul, 23 de abril de 2020. Vereadora Viviane Reding-Mergen, presidente. Coloco em discussão o referido projeto com a palavra a relatora Mara Simone Seibert. Senhor presidente, colegas vereadores, funcionários da casa, funcionários públicos que aqui estão, aos que nos acompanham através das redes sociais. O referido projeto de lei 015 de 2020, ele constitui como objetivo o programa REURB, que é identificar núcleos urbanos informais que devem ser regularizados, garantindo assim o direito social à moradia e a efetivação da função social da propriedade, mediante a concessão dos direitos reais, preferencialmente em nome da mulher. Também, emitir a certidão de regularização fundiária aos ocupantes de lotes informais que preencherem os requisitos para aquisição definitiva da propriedade. Para fins dessa lei são considerados, então, núcleo urbano, que são os assentamentos urbanos com característica de uso urbano, ainda que situado, qualificado como escrito rural. E o núcleo urbano informal, que são aqueles clandestinos, irregulares, e que não possuem, qualquer modo, a titulação dos seus ocupantes. A certidão de regularização fundiária será um documento expedido pelo município, ao final do processo, através de ato administrativo, que deverá acompanhar o projeto aprovado. Saliento que o referido projeto prevê a regularização dos bairros Rutzen, Coab e São Francisco. Nas regularizações fundiárias de interesse social e de interesse específico, ou seja, quando se tratar de área a fim de moradia, o beneficiário fica proibido de vender, alienar, transferir, permutar, doar, ceder, locar, pelo prazo de 12 meses, contados após a expedição da matrícula individualizada e averbada à margem do recurso. Saliento também que não haverá custo ao cidadão. Diante do exposto, eu peço a aprovação dos demais colegas. Mais alguma colocação? Senhor presidente, parabenizar o Executivo por estar mandando para essa casa esse projeto de regularização fundiária, que é um projeto que os bairros estão há muitos anos esperando isso. Já passou outras administrações também que ficaram de fazer e não fizeram essa regularização. E o mais interessante é que eles não terão custo com isso. Então, esse projeto, essa regularização através do REURB-S, então, sem onerar, então, os moradores dos bairros. Então, acho que vem num momento muito bom, então, para eles terem as suas matrículas e serem realmente, então, os donos lá dos seus terrenos. Mais alguma colocação? Senhor presidente, só deixar bem claro que é uma regularização daqueles que já estão em cima dos seus terrenos até 2016, né? Sim. E depois daquilo ali Então tá, obrigado. Mais alguma colocação? Não havendo mais colocações, coloco o projeto de lei número 015 de 2020 em votação. Quem for favorável, permaneça como está, e quem for contrário, levante-se. Aprovado por 8 votos a 0. Solicita ao diretor para fazer a leitura da emenda, da justificativa e do parecer da Comissão de Constituição, Legislação e Redação Final ao projeto de lei número 026 de 2020. Projeto de lei número 026/2020, de 20 de abril de 2020. Pedido de homologação do crédito extraordinário adicional aberto e incorporado ao orçamento no ano 2020 em decorrência de situação de calamidade pública.
Justificativa. O presente projeto de lei visa encaminhar o Decreto Municipal número 3.215/2020 para homologação do crédito extraordinário adicional aberto e já incorporado ao orçamento no ano de 2020 em decorrência da situação de calamidade pública, a qual será utilizada na Secretaria Municipal da Saúde no atual exercício para aquisição de materiais de consumo, material, bem ou serviços de distribuição gratuita e contratação de serviços de enfrentamento à pandemia do coronavírus Covid-19. Em decorrência da pandemia do Covid-19 e a decretação de calamidade pública, está autorizada a abertura de créditos adicionais extraordinários para fazer frente às despesas urgentes e imprevistas. Todavia, diante da situação emergencial, está autorizada a abertura do crédito extraordinário e de imediato encaminhamento ao Legislativo para sua conversão em lei no prazo de 30 dias contados de sua abertura. A previsão consta no artigo 154, parágrafo 3º da Constituição Estadual do Rio Grande do Sul. Abre aspas. A abertura de crédito extraordinário somente será admitida para atender às despesas imprevisíveis e urgentes com as decorrentes de calamidade pública, devendo ser convertida em lei no prazo de 30 dias. Fecha aspas. Destacamos que a abertura totaliza o crédito extraordinário estará no valor de R$ 93.465,78 para atender às necessidades atuais do município de Arroio do Tigre. Com isto, entendemos e justificamos o presente projeto de lei. Diante do exposto, pedimos aos nobres vereadores a aprovação do presente projeto de lei em caráter extraordinário. Gabinete do Prefeito Municipal de Arroio do Tigre, em 20 de abril de 2020. Marciano Ravanello, Prefeito Municipal. Parecer da Comissão de Constituição, Legislação e Redação Final. Parecer da Comissão Permanente da Câmara de Vereadores de Arroio do Tigre, de Rio Grande do Sul, nos termos do artigo 32, inciso 1, a linha A da Resolução número 04/2019, que estabelece o regimento interno. Objeto da análise. Projeto de lei número 026, de 20 de abril de 2020, com a seguinte emenda. Pedido de homologação de crédito extraordinário adicional aberto e incorporado ao orçamento do ano de 2020 em decorrência da situação de calamidade pública. Relatório. A presente proposição foi protocolada pelo Executivo em 20 de abril de 2020 sob o número 053/2020 e, após inclusão na ordem do dia da sessão ordinária em 27 de 4 de 2020, foi encaminhada a esta comissão que em reunião ocorrida em 27 de 4 de 2020 teve como designado relator a vereadora Madalena Paza, que após a análise emite o seguinte voto, voto do relator. Cabe a esta comissão, conforme o regimento interno da Câmara Municipal, se manifestar sobre os assuntos entregues à sua apreciação. Examinando a presente proposta nos termos do parecer jurídico apresentado, verificou-se sua conformidade com as normas legais vigentes. Nestes termos, voto pela admissibilidade da proposição em análise. Relatora, vereadora Madalena Paza, acompanha o voto dos membros da presidente Viviane Redin Mergen e da vice-presidente Mara Simone Seibert. Nos termos, encaminha o presente parecer à mesa diretora da Câmara para que tome as providências a fim de incluir na pauta de deliberação plenária. Arroio do Tigre, 27 de abril de 2020. Vereadora Viviane Redin Mergen, presidente. Coloco em discussão o referido projeto. Com a palavra a relatora Madalena Paz. Senhor presidente, eu peço aos colegas a aprovação desse projeto, porque é um projeto emergencial que será utilizado na Secretaria Municipal de Saúde para compra de material, e todo mundo sabe que os preços duplicaram, triplicaram dos materiais que tem que ser usado. Então, nada mais justo do que esse valor aqui para compra desses equipamentos, material de consumo, bem e serviço. Mais alguma colocação? Não havendo mais colocações, coloco o projeto de lei número 026/2020 em votação. Quem for favorável, permaneça como está, e quem for contrário, levante-se. Aprovado por 8 votos a 0. Solicita ao diretor para fazer a leitura da ementa da justificativa do parecer da Comissão de Constituição, Legislação e Redação Final ao projeto de lei legislativo número 003 de 2020. Projeto de lei legislativo número 003/2020 de 5 de março de 2020, da denominação à Rua da Cidade de Arroio do Tigre, RS conforme especifica.
Justificativa. O presente projeto de lei legislativo tem por finalidade denominar rua no perímetro urbano que se inicia na rua João Tomás Dracher e segue no sentido norte de Julanda Spengler Schubert. O projeto legislativo destaca que Julanda Spengler Schubert, in memoriam, filha de Rodolfo Spengler e de Lídia Spengler, nasceu em 27 de maio de 1930 no então município de Sobradinho e faleceu em 6 de agosto de 2013, tendo como causa morte da doença de Alzheimer aos 83 anos. Casou-se com Herberto Raimundo Schubert no dia 26 de maio de 1950. Tiveram 4 filhos, Fábio, Celi, Roseli e Rosane. Quando casou-se, moraram por 2 anos em Linha Limberger, na propriedade de seu sogro. Depois, em 1952, compraram uma área de terra em linha travessão interior de Arroio do Tigre, onde permaneceram até 1999. Sempre trabalhou na agricultura. Já aposentada, voltaram para a Linha Limberger na propriedade que herdaram do sogro Eduardo Schubert. Julanda foi sócia do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, da Sociedade de Damas Independentes de Linha Tigre e sócia fundadora do grupo da Melhor Idade, Nova Vida e Estrela da Esperança. Também foi membro da comunidade Martim Lutero. Pessoa bem vista e querida pela comunidade local, mãe agricultora, integrada nas atividades sociais e que ficará para sempre na memória de seus familiares. Assim, merecedora desta justa homenagem que com esta denominação. Sendo que tal objetivo que prende ao fato de que Julanda, como era conhecida, sempre foi uma pessoa honrada, idônea e querida de todos os moradores dessa cidade interior que tiveram a satisfação de conhecê-la. Acrescenta-se ainda que a denominação da referida rua também é necessária, pois irá contribuir para a entrega de correspondências, contas de água e luz que servirão como comprovante de residência para os moradores e identificação dos imóveis. Por fim, solicita-se a aprovação do presente projeto de lei legislativo. Plenário Armidar Oscar Paz, em 5 de março de 2020. Francisco Bernardi, vereador PDT. Parecer da Comissão de Constituição e Legislação e Redação Final. Parecer da Comissão Permanente da Câmara de Vereadores de Arroio do Tigre, Rio Grande do Sul, nos termos do artigo 32, inciso 1, a linha A, da Resolução número 04/2019, que estabelece o regimento interno. Objeto da análise. Projeto de Lei Legislativo número 003, de 5 de março de 2020, que dá denominação à Rua da Cidade de Arroio do Tigre, Rio Grande do Sul, conforme especifica. Relatório. A presente proposição fora protocolada pelo vereador Francisco Bernardi em 5 de março de 2020, sob o protocolo número 031/2020 e, após dando ciência chegada esta proposição a esta Casa, na sessão ordinária em 16 de março de 2020, fora encaminhada a esta comissão que, em reunião ocorrida dia 23 de abril de 2020, teve como designada relatora a vereadora Mara Simone Seibert, que, após análise, emite o seguinte voto. Voto do relator. Cabe a esta comissão, conforme o regimento interno da Câmara Municipal, se manifestar sobre assuntos entregues à sua apreciação. Examinando a presente proposta, nos termos do parecer jurídico apresentado, verificou-se sua conformidade com as normas legais vigentes. Nestes termos, voto pela admissibilidade da proposição em análise. A relatora Mara Simone Seibert acompanha o voto dos membros. Presidente, vereadora Viviane Redin Mergen e do membro Madalena Paza. Nestes termos, encaminha a presente parecer à mesa diretora da Câmara Municipal para que tome as providências a fim de incluir na pauta de deliberação plenária. Arroio do Tigre, Rio Grande do Sul, 23 de abril de 2020. Vereadora Viviane Redin Mergen, presidente. Coloco em discussão o referido projeto com a palavra a relatora Mara Simone Seibert. Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade que aqui está e aos familiares que nos acompanham através das redes sociais. O projeto legislativo 003/2020, o qual dá a denominação de rua na cidade de Arroio do Tigre de Julanda Spengler Schubert, essa está localizada então aqui na linha Limberger. Julanda Spengler nasceu em Sobradinho, hoje município de Segredo. Conheceu o senhor Herberto Schubert, se casaram. Após foram morar em Linha Travessã, ali moraram por 47 anos e tiveram 4 filhos. O Fábio, a Celi, a Roseli e a Rosane. Após retornaram para a linha Limberger, onde ela faleceu aos 83 anos. É uma justa homenagem a essa mulher, agricultora, sócia do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Nas horas de lazer, frequentava a Sociedade de Damas, grupos da Melhor Idade, o qual foi sócia fundadora, e a Ordem Auxiliadora das Senhoras Evangélicas, a OASE. Julanda Spengler Schubert teve uma vida honesta, digna e corajosa, tendo enfrentado as lições da vida com muita honra e serenidade, razões pelas quais
é merecedora da homenagem através da denominação de rua. Para tanto, eu peço a aprovação dos demais colegas. Mais alguma colocação? Senhor presidente, demais colegas, os funcionários públicos que hoje maciçamente se fazem aqui presente, e a comunidade em geral, e aqueles que nos acompanham pela rede social. Muito justo a homenagem indicada a essa senhora pelos moradores, então, daquela nova rua, que já possui alguns imóveis lá, e que estão com a dificuldade que não estão conseguindo, então, fazer as suas ligações de água e luz, e também com o prejuízo dos correios e telégrafos de não poderem receber na sua casa as correspondências. E diante desses argumentos, eu agradeço à relatora pelas belas palavras que ela colocou a respeito da família do Schubert. Eu peço aos demais colegas a aprovação desse projeto. Mais alguma colocação? Não havendo mais colocações, coloco o projeto de lei legislativo número 003 de 2020 em votação. Quem for favorável, permaneça como está, e quem for contrário, levante-se. Aprovado por 8 votos a 0. Solicito ao diretor para fazer a leitura da emenda, da justificativa do parecer da Comissão de Constituição, Legislação e Redação Final ao projeto de lei legislativo número 004/2020. Projeto de Lei Legislativo número 004/2020, de 3 de março de 2020, dispõe sobre a fixação dos subsídios do prefeito e do vice-prefeito do município da Rui do Tigre e da outras providências. Justificativa. Este projeto de lei visa a fixação dos valores dos subsídios do prefeito e do vice-prefeito do município da Rui do Tigre, Rio Grande do Sul, para a legislatura 2021-2024, conforme determina o artigo 29, inciso 6 da Constituição Federal e o artigo 20, inciso 19, a linha A do Regimento Interno desta Casa. Pelo exposto, encaminhamos para análise das comissões e posterior deliberação em plenário. Sala de Sessões da Armidório Oscar Paz, em 13 de março de 2020. Moacir Aire, presidente do Legislativo. Leandro Tim, vice-presidente. E Valdir Jacó Driz, secretário. Parecer da Comissão de Constituição, Legislação e Redação Final. Parecer da Comissão Permanente da Câmara de Vereadores de Rui do Tigre, Rio Grande do Sul, nos termos do artigo 32, inciso 1 da linha A, da Resolução número 04/2019, que estabelece o regimento interno. Objeto de análise. Projeto de Lei Legislativo número 004, de 13 de março de 2020, que dispõe sobre a fixação dos subsídios do prefeito e do vice-prefeito do município da Rui do Tigre e da outras providências. Relatório. A presente proposição fora protocolada pela mesa diretora em 13 de março de 2020, sob o protocolo número 041/2020 e, após dado ciência, chegada desta proposição a esta Casa, na sessão ordinária em 16 de março de 2020, foi encaminhada a esta comissão que, em reunião ocorrida em 23 de abril, teve como designada a relatora a vereadora Viviane Redim Mergen, que após análise emite o seguinte voto. Voto do relator. Cabe a esta comissão, conforme o regimento interno da Câmara Municipal, se manifestar sobre os assuntos entregues à sua apreciação, examinando a presente proposta nos termos do parecer jurídico apresentado. Verificou-se sua conformidade com as normas legais vigentes. Nestes termos, voto pela admissibilidade da proposição em análise. Relatora Viviane Redim Mergen, acompanha o voto dos membros, a vice-presidente vereadora Mara Simone Seibert, o membro Madalena Paza. Nestes termos, encaminho o presente parecer à mesa diretora da Câmara Municipal para que tome providências a fim de incluir na pauta de deliberação plenária. Arroio do Tigre, 23 de abril de 2020. Vereadora Viviane Redim Mergen, presidente. Coloque em discussão o referido projeto com a palavra a vereadora Viviane Redim Mergen. Senhor presidente, como é de conhecimento de todos, é atribuição da mesa diretora apresentar o projeto de fixação de subsídios até o dia 30 de março do ano eleitoral para o quadriênio 2021-2024. Então, o presidente Moacir e o vice Leandro e o secretário Valdir apresentaram então, e enviaram para a comissão para apreciação. Então, esse projeto que visa a fixação dos valores dos subsídios para prefeito e vice-prefeito, conforme, então, o inciso 6º da Constituição Federal e também conforme o regimento desta Casa. Diante disso, eu peço a aprovação dos colegas. Mais alguma colocação?
Não havendo mais colocações, coloco o projeto de lei legislativo número 004/2020 em votação. Quem for favorável, permaneça como está, e quem for contrário, levante-se. Aprovado por 8 votos a 0. Solicita ao diretor para fazer a leitura da ementa, da justificativa e do parecer da Comissão de Constituição, Legislação e Redação Final ao projeto de lei legislativo número 005/2020. Projeto de lei legislativo número 005/2020, de 3 de março de 2020, dispõe sobre a fixação dos subsídios dos secretários municipais de Arroio do Tigre, Rio Grande do Sul e da outras providências. Justificativa. Este projeto de lei visa a fixação dos valores do subsídio dos secretários municipais do município de Arroio do Tigre, Rio Grande do Sul, para a legislatura 2021-2024, conforme determina o artigo 29, inciso 6 da Constituição Federal e o artigo 20, inciso 19, a linha A do regimento interno desta Casa. Diante do exposto, encaminhamos para análise das comissões e futura deliberação em plenário. Sala de Sessões da Milório Oscar Paz, em 13 de março de 2020. Moacir Ainer, presidente legislativo. Leandro Tim, vice-presidente. E Valdir Jacodris, secretário. Parecer da Comissão de Constituição, Legislação e Redação Final. Parecer da Comissão Permanente da Câmara de Vereadores de Arroio do Tigre, Rio Grande do Sul, nos termos do artigo 32, inciso 1, a linha A, da Resolução número 04/2019, que estabelece o regimento interno. Objeto de análise. Projeto de lei legislativo número 005, de 3 de março de 2020, que dispõe sobre a fixação dos subsídios dos secretários municipais de Arroio do Tigre e da outras providências. Relatório. A presente proposição fora protocolada pela mesa diretora em 13 de março de 2020, sob o protocolo número 042/2020 e, após dado ciência chegada desta proposição a esta Casa, na sessão ordinária em 16 de março de 2020, fora encaminhada a esta comissão, que, em reunião ocorrida em 23 de abril de 2020, teve como designada relatora a vereadora Madalena Paza, que, após análise, emite o seguinte voto. Voto do relator. Cabe a esta comissão, conforme o regimento interno da Câmara Municipal, se manifestar sobre os assuntos entregues à sua apreciação. Examinando a presente proposta nos termos do parecer jurídico apresentado, verificou-se sua conformidade com as normas legais vigentes. Nestes termos, voto pela admissibilidade da proposição em análise. A relatora Madalena Paza. Acompanho o voto dos membros. A presidente, vereadora Viviane Reding-Mergen. E a vice-presidente Mara Simone Seiber. Nestes termos, encaminha presente parecer à mesa diretora da Câmara Municipal para que tome providências a fim de incluir na pauta de deliberação plenária. Arroio do Tigre, Rio Grande do Sul, 23 de abril de 2020. Vereadora Viviane Reding-Mergen, presidente. Coloque em discussão o referido projeto, com a palavra a relatora Madalena Paz. Senhor presidente, como a nobre colega Viviane falou, a gente tem por obrigação colocar em votação os subsídios dos próximos legisladores de 2021 a 2024. Então, isso aqui é uma obrigação nossa, nós temos que votar. E a mesa diretora que nos repassou, né, esses valores com concordância de todos. Isso aqui esses projetos veio a nós antes de toda essa função de coronavírus, de gastos além da conta, né? Então, assim, nós temos que botar em votação, eu peço aprovação disso aqui, desse projeto, mas se o prefeito achar que não é a hora desse pequeno aumento dos secretários e dele, né, que foram os únicos valores que foram aumentados, foi do prefeito e dos secretários, ele pode vetar esse aumento. Então, só quero colocar que isso tudo foi feito antes, porque a calamidade pública em saúde apareceu dia 20 de abril e nós já tínhamos dia 13 de março esses projetos já colocados na casa. Então, peço a aprovação do presente projeto. Mais alguma colocação? Não havendo mais colocações, coloco o projeto de lei legislativo número 005/2020 em votação. Quem for favorável, permaneça como está, e quem for contrário, levante-se. Aprovado por 8 votos a 0. Solicita ao diretor para fazer a leitura da ementa, da justificativa e do parecer da Comissão de Constituição,
legislação e redação final ao projeto de lei legislativo número 006/2020. Projeto de lei legislativo número 006/2020, de 3 de março de 2020. Dispõe sobre a fixação do subsídio dos vereadores do município de Arroio do Tigre, Rio Grande do Sul, para a legislatura 2021-2024 e da outras providências. Justificativa. Este projeto de lei visa a fixação dos valores dos subsídios dos vereadores, bem como da presidente da mesa do município de Arroio do Tigre, Rio Grande do Sul, para a legislatura 2021-2024, conforme determina o artigo 29, inciso 6 da Constituição Federal e o artigo 20, inciso 19, a linha B do regimento interno desta Casa. Diante do exposto, encaminhamos para análise das comissões e futura deliberação em plenário. Sala de Sessões, Amidório Oscar Paz, em 13 de março de 2020. Moacir Aire, presidente legislativo. Leandro Tim, vice-presidente. E Valdir Jacodris, secretário. Parecer da Comissão de Constituição, Legislação e Redação Final. Parecer da Comissão Permanente da Câmara de Vereadores de Arroio do Tigre, Rio Grande do Sul, nos termos do artigo 32, inciso 1, a linha A, da Resolução número 04/2019, que estabelece o regimento interno. Objeto de análise. O projeto de lei legislativo número 006, de 3 de março de 2020, que dispõe sobre a fixação dos subsídios dos vereadores do município de Arroio do Tigre, Rio Grande do Sul, para a legislatura 2001-2024 e da outras providências. Relatório. A presente proposição fora protocolada pela mesa diretora em 13 de março de 2020, sob o protocolo número 043/2020 e, após dado ciência, chegado desta proposição a esta Casa, na sessão ordinária em 16 de março de 2020, fora encaminhado a esta comissão que, em reunião ocorrida em 23 de abril de 2020, teve como designado relator a vereadora Mara Simone Seibert, que, após análise, emite o seguinte voto. Voto do relator. Cabe a esta comissão, conforme o regimento interno da Câmara Municipal, se manifestar sobre os assuntos entregues à sua apreciação. Examinando a presente proposta nos termos do parecer jurídico apresentado, verificou-se sua conformidade com as normas legais vigentes. Nestes termos, voto pela admissibilidade da proposição em análise. Relatora Mara Simone Seibert, acompanha o voto dos membros da presidente, vereadora Viviane Redin Mergen, e do membro Madalena Paza. Nestes termos, encaminha presente parecer à mesa diretora da Câmara Municipal para que tome as providências a fim de incluir na pauta de deliberação plenária. Arroio do Tigre, Rio Grande do Sul, 23 de abril de 2020. Vereadora Viviane Redin Mergen, presidente. Coloco em discussão o referido projeto com a palavra a relatora Mara Simone Seibert. Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade que nos prestigiam, o referido projeto trata-se de um projeto legislativo, cabendo à mesa diretora apresentá-lo até o dia 30 de março do último ano de legislatura, fixando o valor do subsídio mensal dos vereadores da legislatura subsequente, conforme o artigo 20 do inciso 19, a linha B, do regimento interno. De outro modo, conforme determina também o artigo 29, inciso 6 da Constituição Federal de 1988, que prevê que os subsídios dos vereadores serão fixados pelas respectivas câmaras municipais em cada legislatura para a subsequente, ou seja, 2021 a 2024. Observando assim o que dispõe a Constituição e os critérios estabelecidos nas respectivas leis orgânicas. Portanto, nobres vereadores, o presente projeto em comento estabeleceu os subsídios percebidos atualmente pelos vereadores da atual legislatura. Ou seja, os vereadores da próxima legislatura não receberão nenhum aumento. Diante do exposto, eu peço a aprovação aos demais colegas. Não havendo mais colocações, coloco o projeto de lei legislativo número 006/2020 em votação. Quem for favorável, permaneça como está, e quem for contrário, levante-se. Aprovado por 8-0. Não tendo mais nada a tratar, fica marcada a próxima sessão ordinária para dia 4 de maio de 2020, 18 horas, segunda-feira. E encerra essa sessão em nome de Deus.